Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo nesse canal. O meu nome é Milena Batista e eu estou aqui para a gente conversar sobre o mundo da nutrição materna infantil, sobre alimentação infantil, sobre seletividade alimentar, saúde das gravidinhas. Esses são os assuntos em pauta nesse canal. E para o vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre como reintroduzir novos alimentos com a criança atípica, no autismo, por exemplo. Esse é um assunto que é pouco falado na internet, por exemplo. A gente até vê alguns conteúdos relacionados em como reintroduzir esses alimentos, mas nada muito prático. Nada de como prosseguir, nada em como executar de fato a reintrodução de novos alimentos com a criança autista. A criança autista, ela tem uma questão sensorial um pouco mais aflorada que uma criança que não é autista, né? Essa alteração sensorial é muito forte, por isso que a seletividade alimentar é uma das características, né, dentro do espectro autista. E assim, a seletividade alimentar não quer dizer só pelo alimento em si. Por conta dessa alteração sensorial, a seletividade alimentar, né, é causada por diferentes texturas do alimento, cores diferentes, cheiros diferentes, e tudo isso é uma bagunça para eles, sabe? E assim, fazer a reintrodução de novos alimentos com eles também é um processo um pouquinho lento às vezes, demorado, árduo para os pais, né, para a criança também, mas assim, os pais acabam que ficam bem mais tensos nesse período porque essa pressão em cima deles de eu preciso estar em conjunto com o profissional, eu preciso dar o melhor, eu preciso fazer, se não tá dando certo, meu Deus, o que eu estou fazendo errado? E começa a pirar a cabeça, porque acha que algo saiu da rota, deu errado e que a culpa é deles, ou que a culpa é somente do profissional, né, que está acompanhando. Vocês precisam entender que esse processo é um processo lento, é um processo demorado, mas que funciona de fato, né? E assim, eu quero te dar algumas dicas aqui de como fazer essa reintrodução de alimentos com o seu filho, com a sua criança, dentro do espectro autista. Primeira dica, tá? Que eu quero deixar claro aqui para vocês tenha paciência e respeito com o processo. Por que eu estou falando isso, tá? Como eu falei, é um processo demorado, um processo muitas vezes lento. Você como pai, você como profissional, talvez você é profissional que está assistindo esse vídeo, precisa ter a paciência de entender a demanda da pessoa, da criança, do seu paciente, o que ela precisa de fato. Porque nós tivemos resultado aqui, mas não tivemos resultado aqui. O que nós estamos fazendo para que aconteça dessa forma? Tudo precisa ser analisado de forma bem humana. Tudo precisa ser pensado em como fazer, o porquê que as coisas estão acontecendo assim. Mas para fazer isso, para ter essa análise, vocês precisam ter a paciência e respeito com a criança. Como eles têm, né, essa questão sensorial um pouco mais alterada, mais aflorada, ter paciência é fundamental. Não vai ser de primeira que ele vai aceitar o alimento. Não vai ser de primeira que ele vai aceitar que pelo menos aquele alimento fique perto na mesa, fique dentro do prato. Então precisa ter paciência e entender que cada pessoa tem uma demanda diferente e o tempo diferente. Então é extremamente importante que você tenha paciência e respeito nesse processo. Segundo ponto e dica que eu vou dar para você. Tenha profissionais especializados, capacitados do seu lado. Vai esclarecer muito, abrir a sua cabeça sobre esse processo de seletividade alimentar, tá? Com uma criança dentro do espectro autista. Por que eu falo isso? O pai consegue fazer com o filho? Consegue. É fundamental que o pai tenha esse processo de reintroduzir os alimentos com o filho em casa. É extremamente importante.
Só que a ajuda do profissional dentro desse contexto também é uma coisa que muitas pessoas falham em não procurar. Em não procurar essa ajuda especializada, né? Essa ajuda especializada faz com que o caminho seja encurtado. Então, assim, profissionais capacitados do seu lado, né? Você que é pai, precisa de um profissional do seu lado, onde vocês vão andar alinhados para entender esse tempo, essa demanda, como fazer e como executar essa reintrodução desses alimentos. Então, é extremamente importante que você tenha um profissional especializado capacitado do seu lado. Essa é a nossa segunda dica, tá? De terceira dica, nós vamos para a parte prática agora, que é em como nós vamos reintroduzir esses alimentos, né? Como que nós vamos fazer essa dinâmica com as crianças, principalmente com a criança dentro do espectro autista? Além de ter paciência, de buscar um profissional especializado e capacitado para isso, é importante que introduza os alimentos de forma gradual. Não dá para você entregar um mundo na frente da criança e falar com ela assim: come, explore, faça o que você quiser com o alimento. Não é assim que funciona. Aí ele vai começar a entender que o alimento é simplesmente um brinquedo, uma brincadeira, do que o alimento em si, onde ele pode comer, colocar na boca, experimentar, entender aquele mix, né, de textura, sabor, cheiro, cor. Ele não vai conseguir compreender isso. Então, assim, a minha dica dentro dessa reintrodução é: introduza de forma gradual os alimentos. Faça atividades lúdicas com o seu filho. Quer um exemplo? Você pega a beterraba, corta a beterraba de diferentes modelos. Se você tiver aquele moldezinho de bichinho, de coraçãozinho, de estrela, pode cortar e use-a como um pincel, com uma tinta, porque a beterraba, ela solta aquele caldinho, aquela tinta que ela tem, daquela cor maravilhosa. Pega uma folha branca, senta com seu filho e use a beterraba como tinta. Peça para ele pegar, peça para ele cheirar, peça para ele passar na boca, principalmente se for menina, gente. Dá para vocês brincarem com a beterraba. Um exemplo, tá? Vou pegar a caneta aqui. Pegou aquele pedacinho de beterraba e falar assim: nossa, você viu que a beterraba pinta a folha? Não viu? Então, será que a beterraba pinta a nossa boca? Será que ela pode virar um batom? E pega a beterraba e passa no lábio. E isso vai aguçar ainda mais essa vontade da criança de falar assim: nossa, ela pinta. Vou passar na boca e nisso começar. Aí, de forma gradual, passou no lábio, viu que pinta? Será que pinta a nossa língua? O que será que vai acontecer se a gente passar na nossa língua? Pega, passa na língua, passa no dente, pede para dar uma mordidinha para ver se pinta os dentes. Então, assim, fazer essa introdução de forma gradual, por partes, é muito importante. A primeira coisa que a criança tem que fazer é pegar no alimento. Pegou? É fundamental que ela cheire, chegue perto da boca e da boca introduzindo na língua, nos dentes, até que você peça para ela experimentar e você vai repetindo esse processo mais vezes e vai tornar essa aceitação e esse período de comer o alimento um processo mais curto e mais eficaz, tá bom? Então, assim, pegue, explore, reintroduza os alimentos de forma gradual, processos, que vai dar bom, vai dar certo e você vai ficar muito feliz. E uma dica de ouro pra gente fechar esse vídeo, que assim, eu gosto de conversar com os meus pacientes, com as mães, né, os pais dos meus pacientes, que tenha um diário alimentar do seu filho, tá? É muito importante. Pegue um caderninho, separe somente para isso e anote tudo, o que ele fez no dia, o que ele comeu no dia, o que você como pai sentiu, como que foi a reação da criança. Tenha um diário alimentar do seu filho. É muito importante, assim a gente vai conseguir analisar e ter uma métrica de como está sendo a evolução dele, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessas dicas de como reintroduzir novos alimentos, tá? Esse vídeo
é dentro, né, da característica de uma criança atípica, dentro do autismo, mas você pode introduzir dessa forma com crianças em geral, tá bom? É uma dica de ouro que vale super a pena fazer, que dá certo, tá bom? Um beijo e até mais!